Dentro da Política conversa com o deputado Luciano Batista, do PSB. Um prazer em recebê-lo em nosso estúdio, deputado. Prazer é todo meu. Vamos falar sobre a Baixada Santista. O deputado Luciano Batista é uma liderança de Santos, São Vicente, o Vale do Ribeira, inclusive, o Litoral Sul. Deputado, vamos falar as boas notícias. O que o senhor traz para esse programa Por Dentro da Política, para essa Casa de Leis, o que o senhor vive falando da tribuna, das perspectivas futuras da Baixada Santista? Olha, a Baixada é a bola da vez, né? Como diz no linguajar aí, a bola da vez, do popular. As perspectivas para a Baixada são excelentes, né? Com as questões do Porto, sempre, o Porto de Santos em plena expansão, né? O aprofundamento do canal agora está sendo executado lá. E aí você vai ter um aumento de número de navios que precisa de mais profundidade para entrar o canal do Porto, não só do Porto de Santos, como do Porto de Guarujá também, a outra margem do canal, né? O pré-sal, a grande coqueluche de lá é o pré-sal, né? Ao mesmo tempo é uma coisa que nos deixa assim preocupados, porque nós precisamos discutir isso com muita maturidade, né? Que a experiência brasileira de exploração de pré-sal não é muito boa, né? Exceto em pouquíssimas cidades. Ilhabela, por exemplo, é um exemplo disso, de como se aproveita bem os royalties, né? Os chamados royalties. Sim, vamos falar disso, dos royalties, no programa de hoje. Começando pelo Porto. A meta é passar de 97 milhões de toneladas para 230 milhões em 2024, uma meta ambiciosa. É mais do que dobrar o potencial que hoje é transportado, que entra e sai do país via Porto de Santos, deputado. Isso é possível? É possível, mas é preciso investimento, né? Na malha viária, em viadutos, acesso ao porto. O porto, esses números já estão no limite, 97 milhões é um limite de toneladas, é um número já no pico. Agora, os investimentos que o governo do Estado e o governo federal também, inegavelmente, estão fazendo lá, é que vão proporcionar dobrar essa capacidade de transporte do Porto de Santos. Sim. Né? E vamos falar então dos impactos, de obras de impacto. Eu vou lembrar aqui que em maio passado houve o anúncio de que o tão sonhado túnel Santos-Guarujá vai sair e o governador disse que já existe um projeto executivo do túnel no valor de 40 milhões. A previsão é de que as obras estejam prontas no primeiro semestre de 2016. Vamos esperar, hein, deputado? Isso vai ser muito bom, né? A definição para o túnel, uma definição inteligente. Sim. Lógico que a ponte também seria bem-vinda, mas a ponte... uma super ponte com 80 metros de altura, né? E daqui a alguns anos, quem sabe, já não dava mais para... Nós temos um problema sério em São Vicente, né? A Ponte Pêncil, que é linda... Um cartão postal. É um cartão postal, mas ela travou a cidade... Estrangulou o canal. No que diz respeito ao crescimento dos barcos, de lazer, enfim. Domingo mesmo a maré estava tão alta que não passava barco nem para o lado, só de barquinho, ou de stand-up que se passava lá. E o Porto, na verdade, a ideia de ir para o túnel é a melhor ideia, né? Um valor altíssimo, né? 1 bilhão e 300 milhões de reais que serão investidos na construção do túnel, que vai, evidentemente, dar uma vazão muito grande de carros, bicicletas, motocicletas, no sentido Santos-Guarujá e Guarujá-Santos, né? Um investimento certo. O senhor está falando de mobilidade, eu aproveito para informar também que o tão sonhado veículo leve sob trilhos, o VLT de Santos, também está encaminhado. O governador, na oportunidade, anunciou a compra de trens, 22 trens, para o veículo leve sob trilhos. O que falar sobre essa obra, deputado? Essa obra também é fundamental para quem mora na Baixada. Sim. Essa é uma obra para quem mora. O túnel é uma obra para quem mora e para os turistas. Sim. Mas o VLT é para quem mora, porque ele vai desafogar o trânsito da Baixada Santista. Para quem não conhece o VLT, é um trem, é um metrô de superfície, né? Sobre trilhos, metrô de superfície. A grande vantagem é que a malha viária já está pronta. Sim, não tem desapropriação. Não tem, não, pouquíssimas casas em Santos, uma coisa insignificante, e que já está sendo tratado de maneira respeitosa com as pessoas que estavam na margem do trem. Então não há nenhum problema. É um investimento de 855 milhões, na primeira fase, de São Vicente até o Porto de Santos. Porque, para as pessoas entenderem, Santos e São Vicente estão dentro da ilha de São Vicente. E é onde as pessoas que moram em Peruíbe, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Guarujá, Bertioga, vão para aquele centro. Sim. Então, o que acontece? Congestiona o trânsito. Santos agora é praticamente uma São Paulo, né, em termos de trânsito. Logo, logo vai ter que fazer rodízio lá, né? É um assunto meio proibido de falar na Baixada, isso assusta, né? Mas as soluções de trânsito com ciclovias
e o VLT é que vão dar solução ao trânsito de Santos. O senhor já apontou a solução. Aliás, o trânsito só não parou de vez porque bicicleta ainda é o grande meio de circulação, principalmente para o trabalhador ainda, porque é mais barato, faz exercício físico. As prefeituras de Santos São Vicente, Guarujá também, e Praia Grande investem bastante em ciclovias. Sim. Isso é bom porque é uma cidade plana. Sim. Então você consegue fazer percursos, às vezes, até mais rápido do que carro. Mais rápido do que carro. Se você sair da Ilha Porchá até a Ponta da Praia, você tem a Ilha Porchá São Vicente, até a travessia de balsa, de bicicleta você vai levar mais ou menos de 20 a 25 minutos. De carro no horário de pico, você leva seguramente mais de 30 minutos. Seguramente. Então compensa aí compensa de bicicleta. Compensa a bicicleta, Pois é, e essa malha cicloviária, se pode falar, ela está interligada, ela cruza as cidades, é possível falar de um plano cicloviário para a Baixada? É possível sim, ela está bem adiantada, né? Sim. Você tem a área continental de São Vicente ligado à ilha, sim. Você tem São Vicente ligado a Santos, você tem uma ciclovia nova na Ana Costa, a avenida que sai da praia, vai até o centro de Santos. Agora, evidentemente que precisa ser ampliada, né? É preciso fazer uma ciclovia nos canais. Sim, todos aí você vai nos canais. Eu acho até, num plano mais ousado, que por cima do canal. Por cima do canal. Porque não haveria nenhum problema de você fazer uma ciclovia margeando por dentro do canal, de ponta a ponta. Sim. Você desafogaria o trânsito, assim, questão de segurança, etc. Que já é segregado, ou seja, não compartilha o mesmo leito dos carros e ônibus. Exatamente. Então seria uma via de alternativa melhor. E aí você estimula também, além de desafogar o trânsito, estimula a saúde, né? Sim. O sujeito vai trabalhar de bicicleta numa cidade plana, é uma questão de saúde também, né? Bom, e a questão da bicicleta, que há muita resistência da bicicleta aqui em São Paulo por causa do risco. O deputado que anda de bicicleta. Eu ando. Inclusive faço trajetos longos, deputado. Faço o desafio ciclístico de Santos todo ano, de Santos até Iguape. Na festa Santos do Bom até Iguape? Todo ano tem a festa do Bom Senhor Jesus de Iguape. Então nós temos um grupo, é o desafio ciclístico que sai de Santos, são 210 quilômetros. Saímos de Santos na sexta-feira de manhã, chegamos em Iguape no sábado por volta de 1, 2 horas da tarde. É um belíssimo desafio. Nós levamos todo ano alimentos para as pessoas lá. Deputado, vamos falar de ciclovia, falar de investimentos, mas a questão do potencial turístico, ele está sendo bem explorado na sua Baixada Santista? Tá sim. A Baixada só perde para a capital, em termos de número de turistas, né? E, aliás, a Baixada não é mais um polo turístico só de fim de semana ou de feriado. Ela é quase que diária agora. Porque com a duplicação da rodovia dos imigrantes, com o Rodoanel, toda sexta-feira, quando você vai descer, antigamente você descia para a Baixada, assim, você tinha um congestionamento no verão, né? Inclusive a Polícia Militar, o Governo do Estado, faz a chamada Operação Verão, com deslocamento de policiais militares para a Baixada Santista. Inversão de faixas, pistas, para que o tráfego flua. Agora não, agora você vai para a Baixada Santista, todo fim de semana está cheio. Porque o acesso é muito rápido, 40, 50 minutos as pessoas chegam na Baixada e são distribuídas tanto para o litoral norte, litoral sul, né? As pessoas vão para Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, até um pedacinho do Vale do Ribeira ali. Ainda pega um pouco de Petoledo e Itariri. E aí também vão para o Guarujá, Bertioga, um pouco ainda vai por ali para ir para São Sebastião. Sim. E Santos, evidentemente, São Vicente. Assim, há uma invasão muito positiva nesse sentido. E positivo porque as pessoas se divertem muito na Baixada Santista. Sim. E positivo para o comércio local, né? Isso está sendo bem distribuído também, porque a cidade polo ainda é Santos, é Guarujá, é a Praia Grande, até Peruíbe. E as outras cidades do litoral sul, como estão? Está sendo bem distribuída porque o governo investiu muito num programa chamado Onda Limpa. Então, essa despoluição das praias, ela é de maneira, lógico que foi de maneira bem gradual, porque é um projeto ousado, caríssimo, né? Um dos maiores projetos de saneamento básico do mundo. Ou seja, seria a coleta e o tratamento do esgoto nas cidades e não o lançamento nos canais que chegam às praias. Então isso está renovando muito e a bandeira verde tem sido constante nas praias, né? Sim. Ainda tem, evidentemente que ainda tem bandeira vermelha, porque é um processo demorado, mas que já, você tem uma ideia, a única cidade na Baixada Santista que tinha coleta, 100% de coleta era Santos. Sim. As outras tinham 10%, 15%. São Vicente hoje já está com 75%. Olha o que avançou. 75%? E aí as pessoas precisam entender, não adianta coletar 100% Santos e não coletar 100% Guarujá, São Vicente, Praia Grande, porque o mar não tem divisa, né? Então suja tudo. Então é importante que se colete nas outras cidades. Então as cidades hoje estão batendo 60%, 70%, 80% de coleta de esgoto, coletado e tratado, né? Com estações elevatórias, subestações. Por
foi construído um enorme emissário em Praia Grande, que está coletando esgoto de Praia Grande, vai coletar de Mongaguá também. Sim. Então o governo do estado fez um investimento muito sério, né? E um investimento difícil de fazer, porque é caro e é uma obra que não dá visibilidade, né? Sim, é uma obra enterrada. É uma obra enterrada. Então, mas e as pessoas estão sentindo isso na água, na quantidade de vida marinha, né? Sim. De peixes, enfim, que está voltando, inclusive aos manguezais. Os manguezais também. Os manguezais estão voltando. Guará Vermelho em Cubatão. A água está ficando mais clara. Não está ainda como era há 40 anos atrás. Sim. Década de 70, você tinha, evidentemente, que você não tinha as invasões em Guarujá, em São Vicente, em Santos. Você tinha uma menor agressão ao meio ambiente. Isso. Né? Então, houve um período muito ruim nos anos 80 e 90. Degradação, poluição. E o que é legal nisso? O mangue tem um alto poder de recuperação. Então, à medida que está deixando de poluir o mangue, ele se recupera. Então você começa a ver de novo os caranguejos, Maria Mulata, siri, você começa a ver de novo essa riqueza marinha, né? E aí também o Guará Vermelho volta. Então hoje você vê muito, você vê lobo marinho lá, você vê golfinho. Então, na Ilha Pochá, o que tem de tartaruga é impressionante. Você tem uma ideia, proibir até eventos de jet ski ali, de tanta tartaruga que tem, para não ferir, e está certo, para não ferir as tartarugas. O senhor falou do saneamento básico, do esgoto e a água tratada. Como fica, sabendo o senhor que a região tem um afluxo muito grande de turistas? Tem ainda problema de falta d'água? Não, como é que tá? Não tem problema. Cubatão é uma cidade que tem uma fonte abastecedora, abastece Cubatão, abastece São Vicente, abastece um pedaço de Praia Grande. A captação é lá no Pilões ainda? Isso. E é bem água limpa, né? Água limpa, tratada. As pessoas têm uma imagem de Cubatão, daquele negócio de poluição, de indústria, é uma imagem equivocada. Mas essa é uma imagem de 30 anos atrás. É uma mas cidade, ainda encontro gente... O Vale da Morte, aquela poluição. Isso não tem mais. É uma cidade belíssima, uma cidade com cachoeiras de 40 metros de altura, só tem em Cubatão, que tem uma fauna riquíssima, como eu falei agora há pouco, tem Guará Vermelho, tem um manguezal rico, é uma cidade que tem tudo, inclusive, para ser uma estância balneária do estado de São Paulo. Na Baixada Santista, é a única cidade que não é estância, que é um pecado isso, né? E a captação de água ali no Parque Estadual da Serra do Mar, no Rio Pilões, que acaba abastecendo a Baixada Santista. Eu até brinco que no dia que a Prefeitura de Cubatão fechar a torneira lá e pôr uma portaria na serra, ninguém vai passar para a Baixada, né? Porque todo mundo para ir para a Baixada tem que passar... Tem que passar por Cubatão e ainda beber água que é captada em Cubatão também. Pode descer pela Imigrantes ou pela Anchieta, tem que passar por Cubatão. Né? E se ela fechar a torneira lá, vai dar problema em Praia Grande, São Vicente... Agora eu vou voltar à questão dos royalties. O deputado Luciano Batista falou do empenho, não só dessa Casa de Leis, dos governos brasileiros, né? O governo federal, o governo do Estado, em tentar dirigir os recursos do petróleo, do pré-sal, para melhorar a condição de vida, a qualidade de vida da população da Baixada. O senhor acredita nisso, deputado? Acredito, né? O Congresso Nacional ele precisa se mobilizar com rapidez e votar limitações do que as prefeituras vão poder fazer com os royalties. Por que eu estou dizendo isso? Isso é muito importante. As pessoas, a experiência brasileira nas cidades se mostrou que não diminuiu, embora uma riqueza grande, não diminuiu a desigualdade social. Por quê? A pobreza continua nessas cidades? Por quê? Porque é muito solto, o royalty cai na prefeitura e é livre. O prefeito pode fazer qualquer coisa com o dinheiro. Então tinha que especificar, só pode investir na educação. E na saúde, por exemplo. Há uma corrente que defende que 50% dos royalties do petróleo sejam investidos em educação. É um entendimento do ministro da Educação. Exatamente. É um entendimento da UNE e de outras entidades aí que o dinheiro seja carimbado, deputado. Mas tem que ser. Tem que ser. Não é possível. 50% é um número razoável. E o restante em saúde e infraestrutura. Por quê? Porque senão você não prepara a mão de obra, que é a educação, para ocupar as vagas que esse pré-sal vai proporcionar lá. Olha só, lá em Santos vai se instalar a base da Petrobras. São 3 prédios. Cada prédio gerando diretamente, contratados pela Petrobras, 2.000 pessoas. Então são 6 mil São empregos. 6.000 pessoas no centro da Petrobras lá em Santos. Agora imagina, 6.000 pessoas novas, elas vão ter que estacionar, vão ter que comprar, vão ter que comer. Então, quantos empregos vão gerar graças a esses 6.000? Mais uns 10.000? Mais ou menos. Então, são empregos novos. Geração de emprego novo. Quem vai ocupar? Bom, a preocupação, pelo menos do governo do Estado, é o Via Rápida do Emprego. Vai sair um no Jardim Castelo, né? Santos, ótimo. né?
E isso também já vai proporcionar rapidamente a qualificação da mão de obra local, não é, deputado? Ótimo. O Via Rápida é muito importante fazer um em Santos, que você pega São Vicente, um pouco do Guarujá, mas também acho que deve fazer um litoral sul, porque a distância é boa, é uma distância razoável. Já justifica a construção de um novo polo. O sujeito sai de Peruíbe, por exemplo, Jorge, até Santos, ele leva de ônibus 1h30. Né? Então você fala, o cara vai, chega lá, não vai ter vaga hoje e tal, e volta, entendeu? É desestimulante. Então eu acho que deveria escolher uma cidade ali, talvez Praia Grande, talvez Itanhaém. 1h30 e fazer uma outra. De distância, deputado? De Peruíbe a Santos. Compensaria ter um trenzinho ali. Os trilhos estão lá, hein, estão lá. Estão lá. Então, mas essa é a segunda lá, fase do VLT. A primeira fase é de São Vicente a Santos, e a segunda fase vem lá de Peruíbe. Quem passa a ver com tristeza a ferrovia abandonada, os dormentes apodrecendo e o matagal tomando conta dos trilhos. É uma coisa que o governo do estado tem que fazer. Uma obra que praticamente... É a solução para o transporte. E não tem desapropriação, já está numa via segregada, cortando bairros, passando dentro dos bairros. É o que você falou no começo. Todo o litoral sul não tem desapropriação. O único pedacinho que tem uma pequena desapropriação, que não chega a 10 casas, é em Santos. Mas que isso está sendo tratado com respeito às pessoas que estavam lá. Sim. Então eu tenho acompanhado esse trabalho lá, não está sendo feito nada, e é importante que se respeite as pessoas. Deputado, sobre a criação também, ou o investimento, são 10 milhões para o Parque Tecnológico de Santos. Quer dizer que, entre outras funções, vai criar condições de pequenas empresas, de médias empresas trabalharem ali com o petróleo, trabalharem na área portuária e também no turismo. Isso é uma notícia alvissareira. É muito bom, porque essas empresas, por exemplo, prestar serviço para aquilo que vai se produzir. Ou seja, vai ser uma incubadora, um berçário de empresas, né? Isso aí. É a geração que vai dar o petróleo, né? Sim. É a geração de o óleo, o gás. A bacia de gás de Santos é gigantesca, né? Há muita geração de emprego e de energia e isso precisa ser capitalizado para a melhoria das condições de vida da população. E tem uma novidade aí, vou até passar com exclusivo, assim, uma grande novidade, não é exclusivo, mas é uma notícia fresquinha. Há uma grande possibilidade de sair um porto em São Vicente. Um porto em São Vicente? Em Itaquitanduva. É uma grande possibilidade, isso já tem, já está bem adiantado, a aquisição de área, os estudos, as licenças ambientais federais e estaduais já estão bem adiantadas, e seria um porto com calado de 30 metros. 30 metros? Ou seja, tem vantagem em relação a Santos, que agora está sendo aprofundado, né? Imagina 13 berços. O que isso significaria, inclusive, para a cidade de São Vicente ali. Inclusive, uma posição, para quem não conhece, a Itaquitanduva sairia do porto ali, seria feito um túnel saindo em Praia Grande, já pegando a imigrantes e subindo para São Paulo. Veja, não entra no trecho urbano da cidade. Sim. Então, há uma ligação direta do porto, via túnel, com a rodovia dos imigrantes. Acessa por um viaduto, cai na estrada e vai embora. O senhor falou com muito otimismo que a Baixada Santista é a bola da vez, não só por causa desses investimentos que estão feitos a nível de governo federal, governo estadual, mas as empresas também estão investindo. O aumento do terminal de contêineres é dinheiro de investimento privado ali, né, deputado? São duas grandes empresas aí que vão colocar milhões de contêineres no Porto de Santos, né? Tem a Santos Brasil, Libra Terminais, várias empresas que estão investindo pesado dos dois lados. Dos dois lados. Tanto do Guarujá quanto de Santos. O lado de Santos. É importante porque o pessoal do Guarujá fica bravo, viu? Há uma ciumeira. Há uma ciumeira e com razão, porque existe, não é a margem esquerda, é a margem do Guarujá. Isso tem que ser colocado aqui. Ele que fala que o Porto é de Santos, mas... tem o Porto de Santos e tem a margem do Guarujá. Que é o caminho natural de expansão do Porto. Da Ponta Preta é isso. Sim. Com essa perspectiva de São Vicente ter seu porto, Sim. Uma coisa que logo vai ser. Logo não está falando disso aqui, hein? Deputado, vamos falar mais ações no Vale do Ribeira. Eu lembro aqui emendas parlamentares para a reforma de unidade mista de Cananéia, também reforma da unidade de saúde de Iguape, construção de quadra poliesportiva em 7 Barras, construção de posto de saúde em Itariri. Foi inaugurado já também? Pois é, todos deputado, foram ampliação do cemitério de Eldorado, quer dizer, obras... O cemitério precisa morrer alguém para inaugurar, está parecendo aquela cidade lá do Odorico Paraguaçu que não morria ninguém. É brincadeira. Mas o Vale do Ribeira é uma região... O que acontece? Para as pessoas poderem entender também, né? O Vale é uma região de alta preservação. Sim. O maior município de São Paulo, do estado de São Paulo, é Iguape. Tem quase 2.000 quilômetros de Iguape. É maior que a capital aqui. Só que está tudo preservado. Sim.
Então eu pergunto o seguinte, tudo bem, legal, estamos preservando Iguape, e as pessoas vão trabalhar onde, né? Então, as pessoas se cuidam aonde? Então, o Estado, ao longo dos anos, sempre investiu maciçamente na saúde de Santos. O que está acontecendo do governador Serra para cá e agora com o governador Alckmin? Está se distribuindo o investimento do Estado de malha viária. Sim. O Estado tem alguns trechos duplicados e de acostamentos da SP-55, a Padre Manuel da Nóbrega, que pega ali Itariri, pega Miracatu, Pedro de Toledo. Tudo duplicado, alguns trechos duplicados e alguns trechos com acostamento que não tinha. O Hospital Regional de Registro, 55 milhões de investimento do governo do Estado. Importante, fundamental. Agora, deputado, explique também para nós, porque por conta dessa concentração de investimentos e de otimismo na Baixada Santista, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, não parece que as pontas ficaram um pouco esquecidas? Cabe lembrar que o porto, antes de Santos, era Iguape, né? O primeiro porto ali, Iguape, Registro. E, aliás, antes do Porto de Santos, já houve um porto em Cubatão. Ou seja, os navios chegavam ali próximo à serra para subir e trazer as riquezas. Cubatão antes, né? Agora, é possível levar também desenvolvimento para essas pontas, para essas cidades menores? Tem que levar. E se for falar um pouco mais antes, o primeiro porto é o Porto dos Naus. Em São Vicente. Em São Vicente, esse foi o primeiro, né? O primeirão, lá foi chegou o primeiro, né? O turma, primeiro município Afonso, paulista, chegou aquela rapaziada de fala Portugal. com muita alegria de São Vicente, que é a sua cidade, né? Minha cidade, né? E o Porto de Santos é a grande mola propulsora da região, né? Sim. Um terço do PIB brasileiro passa pelo Porto de Santos, né? Sim. Agora, o que está sendo legal? Os investimentos estão sendo distribuídos. Por exemplo, nós estamos falando do Porto de Santos, mas pertinho dali, nós temos o Porto de São Sebastião. O governo atual está investindo 2 bilhões e 500 milhões na ampliação do Porto de São Sebastião. Isso é fundamental? É porque respinga em São Sebastião, em Ilhabela e em Bertioga. Sim. Vai triplicar a capacidade de carga do porto, consequentemente aumenta a oferta de empregos. E gera um porto diferenciado, de cargas de grande valor agregado, diferentemente dos granéis que passam por Santos, soja e açúcar. Lá em São Sebastião, transportavam veículos, inclusive embarcavam veículos. E é muito usado pela Petrobras também lá. Sim, né? é um terminal de combustíveis. É usado, a Petrobras usa muito para a base aérea. Né? Então, você percebe que a Baixada Santista, o que me deixa muito otimista é que a distribuição está sendo feita de maneira mais igualitária. Não adianta você concentrar numa cidade só, porque até a própria cidade fica prejudicada. Né? Você imagina, as pessoas saem lá de Peruíbe, saíam de Miracatu, de Iguape, para ir fazer uma ressonância magnética na AME lá do bairro Aparecida. Ou para fazer um tratamento no Guilherme Álvaro, lá no Boqueirão. Assim, é muito ruim, porque as pessoas levam 3 horas numa Kombi. Né? O cara vai fazer uma quimioterapia, que é de registro. Sim. Fazer quimioterapia lá no Guilherme Álvaro é dureza. E assim, não é que faz a quimioterapia e volta para lá. Faz e espera os outros também fazer. Então, isso tudo, o governo tem dado uma atenção no sentido de distribuir esses tratamentos especializados, de alta complexibilidade, para que as pessoas sofram menos. Porque sofrer com uma quimioterapia, já sofre. Agora, você pôr o cara numa Kombi lá, para ficar 3 horas e meia, com 40 graus na cabeça, e Kombi não tem ar-condicionado, é duro. Então, essa visão que o governo está tendo, ela melhora a qualidade de tratamento das pessoas assim, de maneira significativa. Isso nos deixa orgulhosos de fazer parte da base aqui do governo, de ver que as ações estão acontecendo. É como o governador está investindo lá na Baixada, né? Você vê que São Vicente tem um problema crônico, que são os viadutos na rodovia Imigrantes. No trecho da ponte do Mar Pequeno, que é a ponte lá que divide São Vicente e Praia Grande, até a entrada de São Vicente. Todas as cidades do Litoral Sul têm viadutos. Quando chega em São Vicente, o trânsito para. Então, o que acontece? O governador vai agora, em setembro, lá, anunciar o início dessas obras. Então, isso... Tirar aqueles cruzamentos, aquelas lombadas que param o trânsito ali. Aquilo dá margem a assaltos diários, tentativas de homicídios e homicídios. Você tem que deslocar para lá o efetivo policial militar, e aí você descobre a cidade. E aí o cara sai para fazer ocorrência, o cara volta para o assalto.
além do transtorno que dá para quem mora na cidade, que tem que atravessar de um lado para o outro, e para quem passa, para o turista. Assunto para um outro programa como esse, deputado. Muito obrigado pela sua entrevista, viu? Obrigado a você pelo convite e um abraço a todos. Esse é o deputado Luciano Batista, do PSB. Você ficou por dentro da política. Obrigado por sua audiência.